Pode se colocar sentado aí, querido. O Senhor está liberando coisas nesses dias, nesse tempo. Fique atento aí, querido. Fique atento ao que o Senhor quer fazer, ao que o Senhor quer liberar. Sabe, nós estamos num ambiente profético. Nós estamos num ambiente onde a glória do Senhor está se manifestando. Nós não podemos perder tempo. Nós não podemos deixar passar nada desapercebido. O Senhor fala através de todas as coisas. O Senhor fala através de todas as coisas. Talvez você chegou aqui e nem percebeu essas folhas secas e o significado delas no chão. Essas folhas são suas também. O Senhor tem nos renovado nessa estação. O Senhor quer trazer entendimento e discernimento, visão que vai nos conduzir nesse novo tempo. Porque o que nos trouxe até aqui, serviu até hoje, mas para esse tempo novo não vai servir mais. Você consegue entender isso? Serviu até aqui, mas não vai mais servir. Nós precisamos da nossa visão mais aprofundada. Nós precisamos de uma visão que alcance mais longe. Nós precisamos de um discernimento de espírito mais forte, mais afinado. Porque os tempos são outros. Porque as lutas que foram vencidas ontem, elas foram para ontem. As batalhas que nós temos pela frente são outras. Vocês conseguem entender isso? O Senhor está nos fortalecendo nesses dias. Então fique atento ao que Ele quer falar, ao meu e ao seu coração. Aleluia. Nós estamos aqui reunidos no nome dEle. E o nome dessa conferência é Ruach Elohim, que significa Espírito de Deus, sopro de Deus. Se lance nesse sopro, querido. Abra suas asas, se lance nesse vento. Não percamos essa oportunidade. Em nome de Jesus. Sabe, um dos motivos de nós estarmos aqui é para falarmos a respeito de adoração. E durante muito tempo na minha vida, eu pensava que a adoração se tratava de música. Se resumia a louvor, ao período de louvor do culto. Sabe, durante muito tempo da minha vida eu pensei que ser cristão se resumia ao período de culto. Sabe, durante muito tempo eu pensava que ser cristão era bater cartão de domingo na igreja. Sabe, enquanto eu achava que eu precisava ir à igreja, eu não entendia que eu precisava ser a igreja.
Enquanto eu pensava que a minha vida era separada em duas vidas, a vida gospel e a vida secular, eu não conseguia ser igreja. Eu não conseguia sequer ser filho. Porque eu não conseguia entender na totalidade aquilo que Jesus Cristo veio e fez pela humanidade. Porque aqueles que creem e confessam com a sua boca, recebem o direito de serem chamados filhos de Deus. Mas crer não é apenas em uma parte, é no todo. É entender o que realmente significa. Sabe, a primeira grande mentira que nós ouvimos durante muitos anos, que vem sendo pregado durante décadas, durante séculos, é que existem duas vidas. A vida gospel, né, para os mais modernos, para os mais antigos, a vida cristã. Ou para os mais antigos ainda, a vida de crente. Aleluia. E a vida secular, a vida profissional, a vida estudantil, a sua vida normal. Então nós caminhamos presos no entendimento onde nós achávamos que nós precisávamos ser crentes no domingo à noite. Mas continuávamos sendo perturbados na segunda-feira de manhã. E eu caminhava uma vida onde os meus colegas de escola, os meus colegas de trabalho, depois os meus colegas de faculdade, eles não conseguiam ver Cristo em mim. Eu era só mais um perturbado. Eu era só mais um desses mais de 80% de cristãos brasileiros, que se dizem cristãos, mas se de fato fôssemos cristãos nessa totalidade, nessa grandeza, nossa nação não seria uma das nações mais enxovalhadas, envergonhadas e corruptas da face da terra. É ou não é verdade? O problema é que todo mundo se acostumou a ser o crente bonitinho do domingo à noite. Mas continuamos sendo adúlteros, mentirosos, fornicadores, ladrões, enganadores, na segunda-feira de manhã até sábado à noite. Então o mundo nunca vai conseguir ver Cristo em nós. Ei, você sabia que Cristo em você é a esperança da glória para esse mundo perdido? Um mistério que estava oculto durante muito tempo, mas que foi revelado aos filhos, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Mas o mundo não tem visto a esperança da glória na igreja, porque a igreja não tem sido igreja, ela tem ido à igreja. Uau! Sabe, isso é tão indigesto de dizer quanto de ouvir. Sabe, eu não tenho alegria, não tenho satisfação em dizer essas palavras. Essas palavras são a nossa vergonha. Elas expõem a nossa vergonha, a nossa condição ridícula, suja e pecaminosa, diabólica até. Sabe, esse pensamento dualista de vida, ele não é uma verdade. Porque a única coisa que a palavra nos inspira é a termos uma só vida. É sermos a resposta para o gemido e a expectativa da criação. Nós precisamos ser a resposta para o mundo perdido. E como nós vamos ser isso? Deixando de ser o crente bonitinho de domingo à noite e passando a ser o filho de Deus da segunda-feira de manhã.
Aquele que quando chega no seu trabalho o ambiente se transforma. Aquele que quando entra na sala do seu estudo, da sua faculdade, da sua escola, do seu curso, o ambiente se transforma. Quando entra na casa de um familiar, o ambiente se transforma. Os demônios precisam correr. Não podem permanecer no mesmo ambiente que um filho de Deus. Nós precisamos deixar de ser o crente bonitinho do domingo à noite, para passar a sermos o filho de Deus, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e mais um dia no ano bissexto. Sabe, falando assim parece muito simples, só que não é nada simples isso. Isso vai exigir um sacrifício e um posicionamento. Não é fácil. Como é que vai ficar a minha imagem agora? Porque eu gostava tanto de dar risada lá naquelas rodas de piada suja no meu trabalho. Gostava tanto de participar de coisas erradas com os meus amigos. E agora, como que de uma hora para outra eu vou chegar para eles e vou dizer: cara, eu não faço mais parte disso. Se vocês forem ficar com esse tipo de conversa, eu vou fazer outra coisa. Aí você vai ser julgado. Você vai ser abandonado. Mas todo aquele que não aborrecer pai, mãe, amigos, marido, esposa, ou quem quer que seja, por Jesus não é digno dele. Com isso eu entendi que a adoração não tinha nada a ver com música. Que a música era somente uma expressão de adoração. Mas que a adoração ela tinha a ver com uma vida em sacrifício diante dele. A adoração tinha a ver com sacrifício vivo. E aí então eu comecei a trabalhar para transformar a minha vida. Eu era um mentiroso. Eu era um adúltero. Eu era um fornicador. Eu era ladrão. Foi fácil deixar de ser essas coisas? Não. Mas eu quero dizer para você que é necessário que nesse tempo haja separação dos homens e dos meninos. É necessário que nesse tempo haja separação daqueles que já amadureceram, daqueles que querem amadurecer e daqueles que querem continuar com a chupetinha. Sabe, eu precisei entender que o Senhor que eu sirvo, Ele é o Senhor dos exércitos, não o Senhor da creche. Isso exige um posicionamento. Isso exige um esforço, um preço a ser pago de sacrifício vivo diante dele. Por que sacrifício vivo? Porque cada vez que você nega a vontade da sua carne, você está matando a sua carne diante dele. Eric, mas você não tem vontade de voltar a fazer o que você fazia? A palavra é bem clara, querido. Quando chega um que é mais valente do que aquele que estava ali habitando, ele o amarra e o expulsa. Só que de tempo em tempo, ele volta do deserto para ver se a casa está ocupada ou se ela está vazia. E ela estando vazia, ele volta e traz com ele 7 piores. Então eu quero dizer para você que nós somos visitados, que nós somos tentados a voltar para aquele mesmo erro. Mas porque nós entendemos a necessidade de nos posicionarmos como filhos, nós vigiamos e nós cuidamos para permanecer em pé.
Sabe, nós precisamos romper nesse tempo com a mentalidade pagã, com a mentalidade humanista, com a mentalidade mundana que tem tomado a mente e os corações da igreja de Cristo. Sabe, existe um padrão para carregar a presença de Deus. E esse padrão ele vem do alto, ele nunca vai vir de baixo. O padrão de como se carrega a presença de Deus, ele nunca vai vir dos ímpios, ele sempre virá do Senhor. O problema é que nós estamos exatamente fazendo como Davi fez ao tentar buscar a arca de Deus. Nós estamos tentando copiar o que o mundo faz. Sabe, entenda uma coisa. Lá em Êxodo 25, o Senhor pede que seja feito um tabernáculo no deserto. E Ele pede que seja feita uma arca da aliança. E aquela arca carregaria a presença dEle. Porque Ele queria habitar no meio do povo dEle. E aquela arca era uma coisa maravilhosa. Ela carregava as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná que caía do céu. E tinha um propiciatório sobre a arca. E tinham 2 querubins, um de frente para o outro. E no meio deles uma chama da glória de Deus acendia. E Deus falava do meio daquele fogo. E uma característica importante do tabernáculo é que ele era móvel. Precisava ser carregado quando a nuvem se movia. Então os sacerdotes, eles faziam da forma como Deus mandou para mover todas as coisas. E principalmente a arca de Deus precisava ser carregada da forma correta. E nós vemos muito tempo depois, em 1 Samuel, nos capítulos 4 e 5, quando a arca é roubada do meio do povo de Deus. Quando o povo de Deus perde uma batalha e a arca é levada. E eu não quero me ater aos detalhes do roubo da arca. Eu não quero me ater aos detalhes do que aconteceu lá com o templo do deus Dagon e de como as coisas ocorreram lá e as cidades daquele povo e o quanto aquele povo foi castigado por estar profanando a arca do Senhor. Eu não quero me ater nesses detalhes, eu quero me ater à devolução da arca. Eles entenderam que eles estavam sendo castigados porque eles não podiam estar com aquilo. Porque eles não podiam carregar a presença de Deus de qualquer forma. Mas eles não eram o povo de Deus, eles não sabiam como fazer aquilo. Eles juntaram adivinhos, eles ajuntaram os bruxos deles lá. E disseram, o que nós vamos fazer? Então naquela junta de pessoas eles tiveram a ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos construir um carro novo. Vamos pegar 2 vacas. Que nunca foram usadas para trabalho, vamos amarrar o carro nelas. Vamos colocar a arca em cima. Vamos fazer oferendas de ouro ao Deus deles, para que Ele pare de pesar a mão sobre nós. E vamos mirar lá para o caminho deles. E vamos deixar que os animais devolvam a arca. E assim eles fizeram. O capítulo 6 conta essa história de como a arca chega até Bet-Semes. E ali naquele lugar haviam homens trabalhando, muitos homens trabalhavam ali. Quando eles olham ao longe e vem um carro de boi, trazendo a arca da presença de Deus em cima. E aquilo chega e eles festejam.
Mas eles cometem um erro. Eles pegam a arca e eles têm uma ideia. Vamos olhar dentro da arca, para ver se eles não tocaram nas coisas, se eles não tiraram as tábuas, se eles não tiraram a vara, se eles não tiraram o maná. Só que o povo de Deus sabia que não era permitido profanar a arca do Senhor. Não era permitido tocar daquela forma. Precisava ser um sacerdote. Tinha que ter uma vida na presença de Deus. Precisava ser conduzido tudo da forma específica. Mas ainda assim, eles disseram, vamos olhar dentro. E quando eles olham dentro, a palavra diz que muitos homens morrem. 1 Samuel capítulo 16, verso 19 em diante diz assim: o Senhor feriu os homens em Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 70 homens. E então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante esse santo Senhor Deus? E a quem subirá de nós? E enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir para vós. E no capítulo 7, conta que vieram os homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro. Consagraram a Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat-Jearim. E tantos dias se passaram até que chegaram 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Balaíns e aos astarotes, e serviram só ao Senhor. E disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Sabe, havia um problema. Eles buscaram a arca, levaram até Abinadab, que ficava ali próximo, consagraram o filho dele para tomar conta da arca. E se passaram 20 anos e o povo sofria. Por que sofria? Porque não entendia a importância da presença de Deus. Porque a presença de Deus estava esquecida lá em Kiriat-Jearim. Porque a arca do Senhor ficou sendo guardada como um objeto sagrado. Mas a presença dele não estava sendo honrada, tanto que o próprio povo do Senhor tinha falsos deuses e astarotes, Baalins no seu meio. Sabe, queridos, a presença do Senhor, ela precisa ser mais importante do que qualquer coisa na nossa vida. E enquanto não tiver esse lugar de importância na nossa vida, nós vamos sofrer. Nós andaremos em sofrimento, porque não entendemos a necessidade de priorizarmos a presença do Senhor. Mas felizmente o Senhor levantou um profeta, que trouxe uma voz de alinhamento. E Davi então se levanta e diz: nós precisamos trazer a arca de volta para nós. E lá em 1 Crônicas 13, conta como foi o processo do que Davi fez. Davi, ele pega um pessoal, separa ali uma galera, diz: vamos lá. Pega lá um povo que toca, que canta. Uau! Um povo que dança, que são sacerdotes. E eles vão lá buscar, vamos buscar, cara. E nós vamos trazer como? Vamos fazer igual os filisteus fizeram. Vamos construir um carro. Vamos amarrar esse carro a animais.
Vamos colocar a presença de Deus em cima e vamos trazer a presença. Vamos trazer para nós a presença de Deus. E Davi vai e constrói uma tenda. E ele diz, dentro desse lugar ficará a arca. Vamos buscar, vamos. Sabe, as coisas elas não saem muito bem porque quando eles chegam à eira de Quidom, os animais tropeçaram, o carro chacoalhou, a arca se levantou para cair. E naquele desespero, naquele momento, naquela reação, Uzá estica a sua mão para segurar a arca. E o Senhor racha Uzá no meio. Porque não era para tocar a presença do Senhor daquela forma. Não era para carregar a presença do Senhor daquela forma. E de repente há um grande desespero porque Uzá morreu. Uzá morreu na frente de todos eles e agora? O que nós vamos fazer? Cara, ali na frente tem a casa de Obed-Edom, vamos descer essa arca ali na casa dele. Deixa que ele cuide. Eles chamam Obed-Edom. E dizem, Obed, deu problema aí, cara. Nós precisamos que você abrigue a arca do Senhor na sua casa. E Obed, sabendo a importância da presença de Deus, diz, só se for agora. Pegou os filhos e disse, olha, nós vamos receber algo muito precioso nessa casa. Vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa rotina. E eles deixam a arca ali. E Davi volta. E vai consultar aos anciãos. Vai consultar ao Senhor. Por que Uzá havia morrido. E como seria a forma correta de trazer a presença de Deus. Sabe? Existe uma forma correta de carregar a presença de Deus. Sabe, o Senhor, Ele disse, eu não habitarei mais em templos feitos por mãos de homem, eu habitarei no homem. E quando Jesus Cristo ascendeu aos céus, Ele disse, eu vou, mas eu vos enviarei um outro Consolador. O Espírito da verdade, que ficará com vocês para sempre. Sabe, e no dia de Pentecostes, o Espírito de Deus invadiu aquela casa num vento impetuoso. E aqueles homens receberam o Espírito Santo. Assim como eu e você recebemos o Espírito Santo aqui. Nos nossos dias, no nosso tempo. E o que nos faz uma arca de Deus. O problema é que nós temos carregado a presença de Deus de qualquer forma. Por isso nós temos sofrido. E isso tem tudo a ver com adoração. Porque se a nossa vida não for uma vida de sacrifício, uma vida de alinhamento com Ele, nós não somos verdadeiros adoradores. Sabe, nós temos levado uma vida de qualquer jeito. Não importa se você é músico ou não é músico. Não tem a ver com música somente isso. Sabe, examine você mesmo nessa noite. Como tem sido a sua vida, a sua conduta no dia a dia? As pessoas têm visto em você Jesus? As pessoas têm te olhado e sentido em você a esperança da glória? Ou não? Sabe, nós vamos conduzindo a coisa de qualquer jeito. E de repente os Uzás vão morrendo à nossa volta. E nós não entendemos o porquê. Por que de tanto sofrimento? Por que de tanta perda? Por que de tanto desânimo?
Mas é porque nós temos carregado a presença de qualquer jeito. Não temos valorizado a presença dele. Mas Obed-Edom sabia do que se tratava. E o texto continua. E diz que a arca ficou por 3 meses na casa de Obed-Edom. E aqueles 3 meses foram suficientes para mudar toda a sua vida. Para transformar toda a sua casa e a sua história. Mas como pode, se a mesma arca permaneceu 20 anos na casa de Abinadab? E o povo sofria. Como que agora em 3 meses apenas, tudo que Obed-Edom colocava a mão dava certo? Como pode isso? A diferença está na valorização da presença. Está na forma correta de se portar diante daquilo que se carrega. Sabe? Obed entendeu. Os seus filhos entenderam. E a sua casa prosperou. Você quer prosperar nesse tempo? Você quer ver a sua vida e a sua casa transformada? Valorize a presença. Entenda o que se carrega e como deve ser carregado. Porte-se como um sacerdote que carrega nos ombros a presença de Deus. Em tempo e fora de tempo, seja de dia, de noite, madrugada. Seja na igreja, no templo. Porque a igreja somos nós reunidos nesse entendimento de sacerdócio coletivo. Seja onde você estiver, seja na praia, seja no parque aquático. Ei, sabe quando nós vamos à praia ou aos lugares de piscinas e aproveitamos para colocar toda a nossa sensualidade para fora? Lembre-se que você está carregando a presença. Exige vestimentas sacerdotais. Exige vestes. Você está falando de doutrina de homens? Você está falando de usos e costumes? Não. Eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou falando de você carregar a presença da forma que ela deve ser carregada. Não existe um estilo de roupa obrigatório, mas existe um padrão de santidade que precisa ser seguido. Entenda isso. Entenda isso de uma vez por todas, em nome de Jesus. Sabe, Davi, ele vai e consulta a lei, consulta os profetas, consulta os anciãos. E ele entende a forma correta de fazer. Diz que sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram com alegria para fazer subir a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-Edom. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca na aliança, levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, mestre dos cantores, e também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo e ao som de buzinas,
e de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. E sucedeu que, chegando a arca da aliança do Senhor à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi tinha armado. E ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. Sabe, a palavra diz que Mical riu da forma com que Davi se alegrava pela presença do Senhor. E porque ela fez isso, ela ficou estéril. Sabe, talvez nós não estejamos gerando filhos espirituais porque nós não temos entendido e nem respeitado a forma com que os nossos irmãos têm carregado a presença. Além de não nos posicionarmos, ainda julgamos a forma como os nossos irmãos têm se posicionado. Isso tem castrado o ventre espiritual de muitos. Nós precisamos nos atentar nesses dias para esses pequenos detalhes que geram grandes estragos. Sabe, Davi traz a arca e coloca a arca dentro daquela tenda. E ali, a palavra diz que Obed-edom veio junto com a arca. A palavra diz que a sua família veio junto com a arca. E Obed foi consagrado como um dos porteiros daquela tenda. Sabe por quê, querido? Porque quando você entende o valor da presença, você não quer mais sair de perto. Porque quando você entende o quanto aquilo é poderoso e o quanto aquilo vai transformar a sua vida, não interessa se você tiver que deixar a sua casa, a sua família, a sua parentela, os seus amigos, não interessa se você tiver que deixar a sua nação, você vai para onde a presença de Deus te conduzir. Porque é mais importante estar na presença de Deus do que estar na presença de qualquer outra coisa sobre a terra. Sabe, nós precisamos entrar nesse lugar, nesse entendimento de uma vez por todas. Nós precisamos entender a diferença do coração de Abinadab, da casa de Abinadab para a casa de Obed-edom. E precisamos começar a praticar um posicionamento, praticar uma forma correta. Como era a forma correta, queridos? A arca no ombro dos sacerdotes, ou seja, a presença de Deus está sobre o sacerdócio. Jesus, ele se sacrificou e nos fez reis e sacerdotes. Nós precisamos entender o nosso sacerdócio nesse tempo, que tem tudo a ver com ser filho integralmente. Porque enquanto não entrarmos nesse entendimento, nós vamos carregar de forma desordenada e bagunçada e de qualquer jeito a arca do Senhor. A presença do Senhor, aliás, a arca somos nós vamos conduzir de qualquer jeito, de qualquer forma. Aquilo que o Senhor tem colocado dentro de você, que vem do céu, as tábuas da lei, a vara de Arão, o maná, sabe, as coisas que vieram do céu, as coisas que manifestaram o sobrenatural, a glória de Deus, que Ele tem colocado dentro de você, para que toque, através da sua vida, as outras pessoas. Nós precisamos entender que nós carregamos algo da parte do Senhor e respeitar o que nós carregamos. Sabe,
A minha oração nesses dias é que o Senhor nos pegue, que Ele pegue o nosso entendimento, Ele nos pegue por dentro, que Ele nos consuma, que Ele nos incendeie. Sabe, que o nosso entendimento seja transformado, a nossa visão seja transformada, para que nós venhamos entender essas coisas, porque eu posso falar isso daqui, eu posso passar mais 2 horas falando isso, mas eu não consigo convencer você do erro, porque o único que pode fazer isso é o Espírito de Deus. Sabe, então nós precisamos parar de fazer o ouvido de marcador. Nós precisamos parar de nos fazer de surdos e precisamos dar ouvido ao Espírito de Deus. Permitir que Ele nos mostre o nosso erro, a nossa falha. Mostre a morte que tem sido gerada em nós por causa do pecado, por causa da forma errônea que temos carregado a presença dEle. A presença ela é carregada pelo sacerdote. Existem cantos, existem brados de celebração, existem danças, existem vários instrumentos e buzinas, chofares, sendo tocados conforme a presença se movimenta. Mas o principal de tudo é que existe sacrifício, é que existe derramamento de sangue. Se não houver sacrifício, Uzá vai continuar morrendo. Sabe, existe uma chave aqui. Uma chave que Davi entendeu. Agora eu quero falar um pouco sobre música. Sabe, nós olhamos para os Salmos, nós olhamos para Davi, nós vemos que Davi recebeu do Senhor uma habilidade para construir instrumentos e escrever canções de adoração ao Altíssimo. E nós pensamos que Davi, ele era um músico, um poeta, que foi escolhido por Deus e foi ungido rei. Mas a grande realidade é que depois, lá na frente, os apóstolos reconhecem Davi como profeta. Entenda que Davi acessava oráculos de Deus e trazia e transcrevia entendimentos e visões que não eram nem para o seu tempo. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Sabe, Davi, ele enxergando coisas através do seu dom profético, através do seu ministério de profeta, através do que o Senhor tinha derramado já sobre a sua vida. Ele nos diz, aliás, ele diz ao Senhor, e nós podemos ler, que o meu louvor, a minha adoração, o meu louvor, chegue diante do Senhor, como um incenso agradável, e o levantar das minhas mãos seja para Ti, como o sacrifício da tarde. Davi vivia num tempo aonde ainda se precisava de sacrifícios. Precisava se sacrificar animais para que o Senhor aplacasse a sua ira contra o pecado do homem. E ele já falava sobre sacrifício vivo. É preciso dizer que Davi falava do sacrifício da tarde. E o que é o sacrifício da tarde? O sacrifício da tarde é chamado ainda, aliás, de Corban Tamid.
Ele é o sacrifício contínuo, conhecido como o sacrifício de Deus, porque Deus pediu que continuamente fosse oferecido às 9 da manhã e às 3 da tarde um sacrifício para Ele. E que nesse período os sacerdotes orassem a respeito da vinda do Messias, da ressurreição dos mortos e tantas outras coisas que vocês já vão entender o cumprimento. Quando ele diz que o levantar das minhas mãos seja para ti como sacrifício da tarde, levantar as mãos significa rendição. Ou seja, a entrega da minha vida, a rendição da minha vida seja para o Senhor como o sacrifício da tarde. Como aquele sacrifício contínuo que o Senhor pediu para que o Senhor se agradasse de nós. Sacrifício vivo. Então Jesus Cristo vem. E Ele se oferece em sacrifício vivo. Para que se cumprisse tudo que o Senhor já havia declarado através dos profetas. E para que o homem fosse liberto e salvo. E fosse construído novamente um caminho até o coração do Pai. E a palavra nos diz que Jesus Cristo foi levantado no madeiro às 9 horas da manhã. Ao mesmo momento que se iniciava o sacrifício contínuo na parte da manhã. E Ele entregou a sua vida às 3 da tarde. No momento que era oferecido o segundo sacrifício. Enquanto Ele estava levantado naquele madeiro como um sacrifício vivo, dentro do templo, aqueles sacerdotes pediam pela vinda do Messias, pediam pela ressurreição dos mortos, pela salvação da humanidade. E Ele se oferecia como sacrifício vivo. Aquilo que Davi já dizia há muito tempo antes. E porque Davi acessava e entendia essas coisas no coração de Deus, o Senhor disse que da casa de Davi, do trono de Davi, levantaria um rei que reinaria para todo sempre. Ah! Sim, Davi ele não era um músico, Davi era um profeta, que foi ungido rei. Agora eu pergunto para você, quantos são músicos aqui? Aleluia. Quantos aqui cantam, sabem lidar com algum tipo de instrumento? Quantos aqui dançam? Sabe, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Ser músico, ser cantor, ser bailarino, não basta. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Ministério significa serviço e não ser visto. Quando você quer servir ao Senhor, você está se dispondo a um serviço e não a uma vitrine. Com isso eu quero dizer que na palavra de Deus, ministério de louvor não existe. Existem 5 ministérios. 5 são os ministérios: mestre, pastor, evangelista, profeta e apóstolo. Existe uma porção do Espírito para 5 vertentes ministeriais.
E nenhuma delas é músico. Nenhuma delas é cantor. Nenhuma delas é bailarino. Está ligado à edificação do corpo. Eu quero que você entenda que a música e a dança, a arte em geral, ela é somente uma ferramenta para expressarmos uma vida de adoração. E para fluirmos no ministério que temos recebido da porção do Espírito. Davi era profeta, você é o quê? O que você é? O que está sobre você? O que você tem carregado da parte de Deus? O Senhor te chamou para quê? Para pastorear pessoas? O Senhor te chamou para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho às nações? Te chamou para ser um enviado da igreja? Te chamou para ser um mestre? Te chamou para ser uma voz de alinhamento nesse tempo? Para que Ele te chamou? Sabe, se você não sabe, não entende por que Ele te chamou, para que Ele te chamou, então tem algo errado com você. E eu ouso dizer que você não deveria estar em cima de uma plataforma, porque a plataforma não pode ser uma vitrine. E nós costumamos dizer, se Deus não tocou em você, não toque o seu instrumento. Não toque o seu instrumento. Porque antes de tudo, nós somos instrumentos de Deus. E se não estamos sendo tocados por Ele, não estamos aptos a tocar nada. A manifestar nada. A tocar vidas de forma nenhuma. Sem antes estar sendo tocado. Sem antes termos o entendimento do que nós carregamos e de quem nós somos. Por isso eu comecei dizendo para você, são dias de alinhamento. São dias que o Senhor quer trocar a nossa visão. Quer nos equipar para que nós possamos andar mais longe do que nós já viemos. Aquilo que nos trouxe, nos alimentou até aqui, foi para um tempo. Agora nós precisamos seguir viagem. Sabe? Como aquele anjo fez com aquele profeta. Ei, levanta, come e bebe, porque a tua jornada é longa. Existe um alimento espiritual para mim e para você nesses dias aqui. Por isso nós cantamos da mesa. Por isso nós somos conduzidos para esse ambiente no Espírito. Porque existe um alimento espiritual que nós precisamos beber e comer, para que possamos enfrentar a jornada que está adiante de nós. Com isso eu peço que vocês coloquem de pé. Feche os seus olhos. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você nesse momento. Eu te desafio a perguntar para o Senhor. Eu te desafio a dizer ao Senhor: sonda o meu interior e vê se há em mim algum caminho mau. Eu te desafio a ter a coragem de perguntar ao Senhor como Ele está te vendo, como você tem sido e como você deveria ser. São dias de conserto, queridos. E a coisa é entre você e Deus. Mas existe sim a necessidade de nós reconhecermos os nossos erros
Existe a necessidade de nós reconhecermos que temos caminhado de qualquer forma e não temos conduzido a presença da forma correta. Existe a necessidade de nos arrependermos hoje e firmarmos um compromisso com Ele, de carregarmos a presença da forma correta. Senhor, toca as nossas mentes nesse lugar. Toca o nosso entendimento agora. Todo o arquétipo maligno caia em nome de Jesus. Toda estrutura maligna mental que impede o entendimento da verdade caia por terra agora em nome de Jesus. Sim, traz luz agora sobre as trevas. Toda mente agora cativa seja liberta em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus Cristo, toda mente seja levada agora ao trono de Cristo. Sim, provoca em nós, Senhor, uma transformação nessa noite. Sim, toca no nosso interior, de dentro para fora, com o teu fogo que consome, com a tua brasa viva. Sim, vem e purifica. Vem e consome tudo aquilo que é ruim, que é podre, que é sujeira. Nos refina como ouro nessa noite. Nos refina como ouro nessa noite. Se nós nos arrependemos porque andávamos fora do entendimento correto da tua palavra, fora do entendimento correto a respeito de sacerdócio, a respeito de ser filho. Sim, nos perdoa porque nós achávamos que tínhamos uma vida secular. Sim, nos perdoa porque nós pensávamos que éramos meramente artistas, meramente músicos, meramente cantores, bailarinos. Que nós éramos meramente crentes de banco. Nos perdoa, Senhor. Transforma a nossa vida, transforma a nossa casa. Sim, nós queremos lançar tudo que temos e o que somos aos teus pés. Sim, nós queremos conduzir a nossa casa diante da tua presença. Nós queremos que a partir de hoje a tua presença seja o que é mais importante para nós. A tua presença seja o nosso alimento diário. Provoca em nós uma fome, uma sede. Sim, não permita que nós andemos mais desviados do teu propósito. Por favor, atrai-nos para o teu coração. Coloca em nós amor pelas tuas palavras. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Choralabaçoia mandarabaxeia candarabaxai. Nagaçuque amandarabaxeia. Sim, Deus, a palavra dessa noite é pesada. Ela é pesada, sim, ela chega a machucar para entrar no nosso coração. Mas nós sabemos que ela é tão afiada a ponto de separar a carne do espírito.
Sim, nós precisamos que o nosso espírito se desprenda da nossa carne. Sim, que a nossa carne seja subjugada. Anagasuki Amandarabashaye. Nós precisamos viver uma vida contigo, uma vida pelo teu Espírito. Nós entregamos a nossa vida a Ti nessa noite. Nós renovamos a nossa aliança contigo. Sim, nós renovamos a nossa aliança contigo. Nós não seremos mais o crente bonitinho do domingo à noite. Nós seremos os teus filhos que se manifestam, que carregam a tua glória, que mostram a tua face, que mostram a esperança da glória que há em nós. Shakatarabasoke amandaralabaxê mandarai. Arabasuke amandarabasheie. Solte o que está aí dentro. Solte o que está aí dentro, querido. Deixa o leão rugir nessa noite. Shakatarabasoke amandaralabaye. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo. Obrigado por tudo que o Senhor já fez e tudo que o Senhor ainda fará. Nós te adoramos, Yeshua. Nós te adoramos, Espírito de Deus. Você consegue aplaudir ao Senhor nessa noite? Você consegue liberar um brado de louvor e agradecimento a Ele?